Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a te pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a te pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a te pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Essa é a música Súplica a Jesus, composição de Adriano Gomes, lá do Rio Grande do Norte. E eu vou tocar então uma composição minha, ela se chama O Anjo, é um diálogo mental entre encarnados e anjos da guarda. Anjo de luz, meu protetor, eis-me aqui tão sofredor, vais acalmar meu coração, morto de dor e desilusão. Eu estou aqui pra te ajudar, sou teu irmão de evolução com quem podes contar, pra superar as tuas lições. Vou te guiar, vou te falar em sonho. Anjo do bem, velai por mim. Temo meu pranto não ter fim. Sempre repito os mesmos erros e acabo voltando ao meu desterro. Coragem, irmão, se renove na fé. Mantenha o esforço, por ti sempre torço. Fique de pé pra te consolar nas provações.
Vou te encantar, contar de um novo mundo de amor. Anjo de Deus, no bem me inspira, guardai-me do mal e da mentira. Se eu vacilar no meu caminho, me lembre que nunca estou sozinho. Saiba você, nunca vou me afastar do teu coração, que em oração vier me buscar. Sou teu amigo, que espiritual, a te conduzir para evoluir a alma. Amigos do bem, sempre seremos, meio à tempestade ou em céu sereno. O anjo maior é o Pai Celeste, que de todos nós nunca se esquece. Tocar uma música, o compositor Alan Filho, lá do Rio de Janeiro, Dor e Confiança. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar, e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar, e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. E vou tocar então uma música agora, composição minha com o Hércules Mota. A ideia da música, imaginei a Terra nesse momento de pandemia, né? Toda aqui nevoada, a psicosfera. Mas quando a pessoa tem um pensamento bom, quando ela leva o pensamento, tem fé, é como se um raio de luz descesse do céu, iluminasse essa pessoa e consolasse ela. Essa foi a visão que a gente teve, né? A música se chama Holofote. Quando o inverno chegar, roubando as cores, e o frio da desesperança secar a raiz,
selar suas dores, e a força da sua essência ficar por um triz. Quando o inverno chegar, quando o frio vier, uma luz cruzará o ar para aquele que tiver fé. Quando a angústia chegar no meio da noite e um silêncio soprar, lembrança infeliz, os desafios da luta tomar de açoite e a mágoa forrar o seu leito com sonhos hostis. Quando a noite chegar, quando a sombra vier, uma luz cruzará o ar para aquele que tiver fé. Luzes que descem do céu, um abraço de estrela, roubando o céu, véu da dor. Quando o sol desfizer o frio e a noite, e o amanhã vier, quando a noite chegar, quando a sombra vier, uma luz cruzará o ar para aquele que tiver fé. Luzes que descem do céu, um abraço de estrela, rompendo o véu da dor. Quando o sol desfizer o frio e a noite, o amanhã vier, luzes que descem do céu, um abraço de estrela, rompendo o véu da dor. Quando o sol desfizer o frio e a noite, e o amanhã vier colorir sua fé. Um prazer imenso retornar a essa casa, e mesmo de forma virtual, né? Porque sentimos as vibrações de amor, de carinho, de toda essa equipe, né, dessa casa maravilhosa. Então, queridas irmãs e meus queridos irmãos, muita paz aos nossos corações. A mensagem que nos foi colocada hoje, ela fala muito de perto para todos nós espiritistas, que não somos diferentes das demais pessoas que praticam outro credo religioso. Nós devemos ter a responsabilidade maior pelo entendimento que já nos chegou do Evangelho de Jesus, através da compreensão e do entendimento do Consolador
que é a doutrina espírita. É muito importante nós lembrarmos que no último momento de Jesus com seus discípulos, Jesus percebeu que os discípulos estavam aflitos, medrosos. E Jesus disse a eles que eles não se afadigassem, que eles não se perturbassem, que ele iria ao Pai, mas que rogaria ao Pai que nos enviasse o Consolador. É o Espírito de verdade. Então, Jesus cumpriu essa promessa, trazendo-nos a doutrina espírita, esse Consolador de todos nós. Mas é muito interessante que Jesus diz que esse Consolador explicaria aquilo que nós não entendemos na época e nos ensinaria outras coisas. E esse é o grande ponto da nossa reflexão desta noite. E nos esclareceria e nos ensinaria outras coisas. E este texto, esse tema de hoje, mais além, o próprio texto, o próprio título, já fala de algo mais um pouco adiante do que o normal, do conhecimento normal. E tem base, esse tema, no relato de Mateus, no capítulo 5, versículos 46 e 48, quando Jesus nos disse: pois, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. Ora, o que Jesus nos chama a atenção nesse momento? É para nós sermos diferentes no sentido da compreensão desse evangelho dele. Não fazer acepção de pessoas de nacionalidade, de credo religioso. E a nós espíritas, que temos esse evangelho consubstanciado no espiritismo, devemos ir um pouco além do vulgo, um pouco além daquilo que é natural, do entendimento comum. E ir um pouco além desse entendimento comum não nos faz melhores do que ninguém. Não nos faz diferentes. Nos fazem com mais responsabilidade da aplicação do Evangelho de Jesus em nossa vida e vivenciando no nosso cotidiano, como Jesus fez para todos nós. Então, nós, espiritistas, que somos iniciados na luz da revelação, dessa revelação que é nova, nós possuímos patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Isso, eu volto a repetir, não nos faz melhores. Isso é uma questão de conhecimento. Porque se nos fizesse melhores, nós ainda não cometeríamos tantos equívocos, mesmo já tendo conhecimento do Evangelho de Jesus através da doutrina espírita, através dessa revelação nova. E nós trouxemos algumas situações para nos situarmos como espíritas, se, na verdade, nós já estamos vivenciando esses ensinamentos do Cristo, ou se ainda estamos tateando
na compreensão desses ensinamentos. É muito importante que nós lembremos também quando Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, se nós já temos essa luz dessa revelação nova, que nos dá lucidez, nos clareia e nos traz a pureza do ensinamento do Cristo, evidentemente que a nós, espíritas, será muito mais pedido. E que situação, em que momento que isso será mais pedido? E aí nós vamos trazer algumas situações. Por exemplo, nós sabemos, e todas as vezes que eu disser nós aqui, eu estou me referindo a nós espíritas, porque esse tema, viu, Heloísa, foi trazido para nós espíritas mesmo. Nós espíritas sabemos que a vida prossegue vitoriosa além da morte. Isso nós espíritas sabemos. E por que nós temos tanto medo de morrer? Se nós sabemos que a vida prossegue, e prossegue de uma forma vitoriosa. E aí, quando nós chegamos diante de uma pessoa que não tem essa compreensão e que necessita da nossa paz interior, diante da aflição de alguém que perdeu um ente querido, por exemplo, qual é a nossa posição? Nós entendemos a morte? Nós já aceitamos a morte? Eu conheço círculos, melhor dizendo, de espíritas, que quando você fala na morte, eles batem na madeira. Ora, se não existe a morte, então nós estamos vivenciando esta luz da nova revelação? Nós sabemos que nós nos encontramos na escola temporária da Terra, em favor da iluminação espiritual que nos é tão necessária. E por que nós somos tão repetentes nessa escola planetária? Se nós já temos o conhecimento da importância de nós nos encontrarmos aqui e agora, por que nós não estamos aproveitando esse tempo? Porque nós ainda nos deixamos levar pelas questiúnculas da vida material. Nós sabemos que o corpo carnal é uma simples vestimenta a desgastar-se cada dia. Evidentemente que nós temos que cuidar dessa vestimenta. Mas por que nós estamos dando tanta importância a ela? E damos tanta importância a essa vestimenta carnal que esquecemos do que é essencial, que é o espírito. Nós sabemos que os trabalhos, os desgostos do mundo são recursos educativos para o espírito. E nós sabemos que somos espíritos. Por que nós estamos tanto na ociosidade? Porque, se nós sabemos que o trabalho é essa mola propulsora do nosso progresso, e nós temos consciência disso, porque se somos espíritas, estudamos isso, aprendemos isso, e nós somos tão ociosos. Nós recusamos tanto o trabalho. Não tenho tempo hoje, não posso agora, deixa para amanhã. Se nós sabemos que esse trabalho é um valioso recurso educativo. Se nós sabemos que os desgostos da vida, os desafios da vida, que as dificuldades da vida são também processos educativos. E nós lamentamos tanto, nós reclamamos tanto. Pensemos nisso também. Nós sabemos que a dor é o estímulo às nossas mais altas realizações. E por que nós recusamos tanto e lamentamos tanto e reclamamos tanto quando está doendo?
E seja uma dor física ou moral, não interessa. Nós somos reclamões a vida inteira. Mas nós não temos o conhecimento que essa dor é esse estímulo para nós mudarmos o curso, para nós entendermos que algo está errado. E por que nós reclamamos tanto? Porque nós repudiamos, porque nós não aceitamos qualquer tipo de dor. Aí nós pensamos que Deus nos abandonou, que Deus está sendo injusto conosco. Nós sabemos que a nossa colheita amanhã se verificará de acordo com a sementeira de agora. Nós sabemos disso, que nós só vamos colher o que nós plantamos. E por que nós reclamamos tanto da nossa reencarnação? Por que nós reclamamos tanto desse momento? Que nós falamos que não pedimos para nascer, que não pedimos isso, que não pedimos essa família, que não pedimos. Sim, nós pedimos. E nós já entendemos isso, nós espíritas. Nós entendemos que a colheita que nós estamos fazendo agora foi do que nós plantamos no passado. E não estou dizendo somente da existência, é de algo que nós plantamos ainda agora. Não é só do passado que eu falo de outra existência. Porque muitos de nós estamos colhendo agora o que nós plantamos há 10, 15, 20, 30 anos atrás. A Heloísa não teve muito tempo de plantar, mas eu tive tempo de plantar muita coisa. Então, muito desses desafios da minha vida, da minha existência atual, aconteceu aí há 30, 40 anos atrás. Nós sabemos que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que cultivarmos o serviço do bem. E aí, quando nós falamos do trabalho, falamos do serviço, a ociosidade não nos permite. E é muito importante que, quando a gente diz que a ociosidade não nos permite o serviço do bem, a ociosidade que nós criamos. Porque a ociosidade, ela não tem vontade própria, ela é criada por nós, assim como o trabalho, o ânimo, o bom ânimo nosso. Ora, nós sabemos que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. E talvez os espíritas sejam aqueles que mais criticam e desprezam a oportunidade do trabalho. E eu digo isso porque nós já temos a consciência. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, tem um capítulo que Allan Kardec destinou ao trabalho. Porque nós somente vamos progredir através do trabalho. O sofá nunca levou ninguém a lugar nenhum. É trabalhar, é caminhar. Nós sabemos disso. E por que nós desprezamos o trabalho, sendo ele essa bênção dos poderes divinos? Nós também sabemos que ninguém se acha reencarnado na crosta desse planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Ora, nós espíritas sabemos disso. E por que nós queremos fazer essa jornada nossa como se fosse um passeio, como se fosse uma excursão? Nós aqui estamos para sermos melhores. E nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a finalidade da reencarnação. Qual a finalidade da reencarnação? Qual o objetivo dela também?
e os espíritos afirmam que é o melhoramento, a renovação espiritual, em minhas palavras. E por que nós fazemos desta nossa incursão na crosta planetária, nessa casa planetária que é a Terra, como se fosse uma excursão de prazeres? E aí a gente escuta muito as pessoas dizendo isso, inclusive os espíritas, e mais os espíritas. Eu agora, geralmente dizem isso depois que acontece alguma coisa grave. Agora eu vou aproveitar a vida. Alguém me disse semana passada, agora eu vou aproveitar a vida. E aí eu perguntei para ela, mas qual vida você quer aproveitar? E ela ficou sem me responder. Sim, qual vida eu quero aproveitar? Porque aí está o grande problema. Porque senão eu caio na excursão, nas excursões fáceis nesse planeta Terra. Aproveitar a vida é construir para o bem, é o trabalho incessante na aquisição de virtudes. Sim, podemos e devemos descansar, podemos e devemos fazer as nossas excursões, mas quando aqui nós falamos isso, porque é uma coisa permanente. A pessoa se foca em aproveitar a vida material, todos os seus esforços, todo o seu trabalho, todos os seus sacrifícios são para o aproveitamento da vida material. Por isso, muitos de nós estamos retornando à pátria espiritual com a nossa mala vazia. Porque essa mala, ela será cheia, ou serão colocados nelas as conquistas das virtudes, do bem, do belo e do nobre. Nós sabemos que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. E aqui eu lembro de Chico Xavier, quando aqui nós falamos da verdade surpreenderá toda a gente. O Chico falava que nós nunca devemos discutir com ninguém, que nós nunca devemos ter animosidade com ninguém, principalmente quando alguém nos diz alguma coisa sobre nós. Porque ele sempre falava o seguinte, se o que a pessoa disse é verdade, não há por que eu brigar com ela. Ela disse a verdade. E se ela diz uma mentira, da mesma forma, é uma mentira. Então, essa verdade, que é a essência do que nós somos, é que surpreenderá muita gente, inclusive a nós mesmos. Nós sabemos que a existência na esfera física é a abençoada oficina de trabalho, de resgate e redenção, e que os atos, as palavras e pensamentos de cada um de nós produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. E nós, de uma forma constante, não observamos aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, e, em especial, o resumo de tudo isso, aquilo que nós pensamos. Porque o pensamento é vida. Eu sou aquilo que eu penso. Eu sei que muitos de nós têm grandes dificuldades de compreender isso. Mas nós somos, na nossa essência, aquilo que pensamos. Porque o pensamento vem do sentimento. E eu só penso aquilo que eu sinto. Uma determinada época, logo quando eu cheguei no Espiritismo, há coisa de uns 29 anos atrás, e assistindo uma palestra do nosso coordenador, lá no centro, e ele fazia uma palestra falando sobre o pensamento.
Eu vou dizer para vocês que eu fiquei apavorado quando ele terminou a palestra sobre o pensamento. E eu o procurei e disse a ele, olha, dá vontade de não pensar mais. Ele falou, então não pensa. Eu falei, mas não tem jeito. Então não é a questão do pensamento, é pensar bem. Porque se eu penso bem, eu faço bem. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu fiz sem pensar. Não há possibilidade de fazer sem pensar. Nós só fazemos aquilo que nós pensamos. Nós pensamos mal para fazer. É outra história. Então, meus queridos, efetivamente, nós sabemos de tudo isso que nós falamos até agora. Isso nós sabemos. E em face de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiar nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo que ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? E essa é a pergunta que é dirigida a cada um de nós neste momento. O que nós fazemos mais do que os outros? Por isso eu comecei dizendo que nós espíritas não somos melhores do que ninguém. Mas o conhecimento que nós temos da doutrina espírita nos faz compreender a vida por outro lado. Isso é inegável. Mas o que é que nós estamos fazendo de diferente? O que é que nós estamos fazendo mais com esse conhecimento que nós temos? Quando nós falamos aqui sobre o trabalho, se alguém que não tem o conhecimento espírita não valoriza o trabalho, ele tem um entendimento que o trabalho é muito mais material que espiritual, que é o mais importante, mas nós sabemos que não é. E como nós estamos agindo com relação a isso? Nós estamos nos matando no trabalho material e esquecendo o trabalho espiritual? Eu escuto muita gente falando, né, olha, tem uma semana que eu não vou ao centro, o trabalho não me dá essa oportunidade, eu não estou tendo tempo para mais nada. Eu trabalho 12, 13, 14, sei lá quantas horas por dia. Eu estou dormindo 4 horas por noite somente, porque o trabalho está me consumindo. Olha bem, está me consumindo e vai consumir mesmo. Qual a diferença de nós para os outros com relação a esse entendimento que a vida material é transitória, é passageira? Por isso, nós não devemos dar a ela mais importância do que a vida espiritual. Se nós já temos esse entendimento, por que nós não estamos passando isso para aquelas pessoas que se encontram aflitas, não entendendo o que eles estão acontecendo agora, e nós sabemos de onde vem essa dor, esses desafios, que são construções nossas. O que diferente nós estamos fazendo? E isso tem um reflexo naquilo que as pessoas veem em nós. Eu sempre digo o seguinte, quando a gente chega no velório, quando nós espíritas chegamos no velório, e que as pessoas ali nos identificam ou sabem que nós somos espíritas, os olhos se dirigem a todos nós. Eles querem saber a nossa reação diante daquele fato. Principalmente se o desencarnado é um ente querido. Nós somos vigiados pelos olhares. Eles querem saber a nossa reação. Evidentemente que nós não somos indiferentes, que nós não somos insensíveis. Nós temos sensibilidade, nós temos amor. Nós podemos chorar, sim. Nós não podemos lamentar. Então, o que é que nós estamos fazendo de diferente dessas pessoas? E aí é que fica a pergunta, tá?
o que fazeis mais do que os outros? Também nos afirmou Jesus, conforme o relato de Mateus, no capítulo 5, versículo 20, Jesus diz: por isso vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Muito significativa essa fala do Cristo. Ele quer dizer que, se nós não entendermos a justiça mais do que entendem os escribas e fariseus, de modo algum nós vamos entrar no reino dos céus. E é muito importante que nós entendamos que os escribas e fariseus eram criaturas extremamente zelosas dos ritos, das cerimônias, da observância instituída pelo rabinismo judaico. Eles cumpriam à risca essas exigências secundárias da lei. E emprestavam a isso um valor muito grande. E porque Jesus e os seus discípulos não lhes davam a mesma consideração e respeito, eles não se cansavam de censurá-los, apontando-os à execração do povo. Execração do povo. A religiosidade deles, entretanto, não ia além das práticas exteriores. Orgulhosos de pertencer a uma raça supostamente favorecida por Deus, egoístas e duros de coração eles não tinham a menor piedade para com os estrangeiros. E em tudo eles buscavam tão só e unicamente o benefício pessoal. Então, eles não foram capazes, por isso, de suportar a doutrina trazida pelo Cristo. Toda ela calcada na humildade, na tolerância e no amor universais. E, após perseguições sem conta, acabaram pregando no madeiro infamante. Então, por isso, o Cristo nos fala que, se a nossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo algum nós entraremos no reino dos céus. Jesus disse isso porque conhecia a hipocrisia, os simulacros da virtude, e que o mestre, ao iniciar sua interpretação da lei dos profetas, no maravilhoso Sermão do Monte, foi logo advertindo os que estavam a ouvi-lo, conforme o relato de Mateus, que nós vamos ler agora, que está no capítulo 5, versículo 20, que já anteriormente nós mencionamos. Né? Então, é esse entendimento, essa interpretação trazida por Jesus da lei dos profetas, né, que nos adverte para essa nossa justiça ser maior do que as dos escribas e dos fariseus. Ora, com essas palavras, queria Jesus frisar que a justiça perfeita, sem a qual ninguém será admitido nos altos planos da espiritualidade, consiste em amarmos o próximo tanto quanto a nós mesmos. Mas isso de uma forma incondicional, sem cogitar de suas falhas, de sua nacionalidade, de sua raça, nem de seu credo religioso. Muito importante essa colocação de Jesus.
Porque enquanto os escribas e fariseus faziam a acepção de pessoas, o preconceito com raça, com religião, Jesus vem nos trazer essa mensagem maravilhosa de amarmos o próximo como nós nos amamos. E não só o amor, mas o amor de forma incondicional, onde nós não vamos querer saber quem é esse próximo, conforme nós vimos na exemplificação da parábola do bom samaritano. Sim, porque amar apenas os bons, amar os companheiros, os de nossa cor, ou aqueles que comungam com a nossa fé, amarmos-nos uns aos outros, nós espíritas, com exclusão dos demais, é fazer distinção entre os filhos de Deus. É faltar com a caridade, é, pois, descumprir a lei. Por isso, nós retornamos sempre àquela pergunta: que fazeis mais do que os outros? Que fazemos nós espíritas mais do que aqueles outros, de outros segmentos religiosos? Será que nós os amamos também de uma forma incondicional? Será que nós os respeitamos? Será que nós aceitamos ainda as dificuldades, a ignorância, no sentido de não conhecimento dessas verdades que o Consolador nos trouxe? Será que nós somos pacientes em ouvir essas pessoas? Pensemos nisso. Então, queridas irmãs e queridos irmãos, nós voltamos à pergunta: com os conhecimentos espíritas que temos, o que fazemos, ou o que estamos fazendo mais do que os outros? Isso é uma vitrine somente esses conhecimentos, ou é uma prática cotidiana? Interessante que um amigo meu, conversando um dia, ele falou assim: Rui, eu não sabia que espírita tinha tipo. Eu falei: eu também não conheço, não. Ele falou assim: o seguinte, eu fui a um médico, ele foi fazer um check-up, e pela primeira vez ele ia àquele profissional. E chegando lá, foram conversar, o médico foi fazer os exames rotineiros ali, em determinado perguntou ele assim: você é espírita? E um amigo meu respondeu para ele: sim, eu sou espírita. Ele falou: você tem tipo de espírito. Então, pela primeira vez, eu fiquei sabendo que nós temos tipo. E como foi que esse médico identificou naquele nosso amigo o espiritismo? Talvez seja pela sua postura, talvez seja por aquilo que ele disse, talvez seja pela compreensão de algum momento que ele estivesse ali necessitando os cuidados médicos. Qual é o nosso tipo de espírito? Aí eu pergunto para cada um de nós, se já que nós temos tipo, né, para os outros, como que a pessoa está nos identificando? Tem gente que chega para mim e fala assim: você é espírita, não é? Eu falo: ai, olha o tipo aí, ó. Será que tipo é esse de espírita? Não é? Para que a pessoa identifique. Eu podia perguntar: você é católico, você é evangélico, você é budista? Por que ele me perguntou? Você é espírita, não é? Será que é pelo que eu estou fazendo com relação àquilo que a doutrina me ensina, ou será que é o que eu não estou fazendo? Pensemos nisso. Disse-nos Jesus, segundo o evangelista João, no capítulo 13, versículo 17: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Eu gostaria de repetir: se sabeis essas coisas,
Se nós sabemos tudo isso que nós estamos trazendo aqui da doutrina espírita, bem-aventurados sois se as fizerdes. E afirma-nos o Espírito Emmanuel que entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. O evangelista João assinalou a lição do mestre com sabedoria. Demonstra o versículo mencionado antes que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão espírita, a diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e o fazer. E o ser humano é portador de uma destinação sublime. É que alcançar a plenitude que lhe está destinada desde o momento da sua criação. Não basta, portanto, deixar de fazer o mal. É necessário empreender esforços para fazer todo o bem possível e imaginável, dentro das nossas próprias forças, sem exageros. Porém, se necessário, deve-se fazer o bem, mesmo com sacrifício, o que o torna mais significativo perante Deus. E finalizando a nossa reflexão, nós afirmamos: por mais que estejamos trabalhando no bem, ainda não é suficiente. Auxiliarmos apenas nas horas vagas é pouco. Auxiliarmos apenas os mais próximos é egoísmo. Auxiliarmos apenas em dias marcados é limitar a caridade. Auxiliarmos quem pode pagar é troca de favores. Não meçamos esforços quando o assunto for caridade. Durmamos menos, descansemos menos, reclamemos menos, pensemos menos em nós. Agindo assim, sem sombra de dúvida, teremos mais tempo para auxiliar aqueles que precisam. Então, façamos a nossa parte, conscientes de que, após termos feito o que podíamos, ainda nos ficou faltando fazer o que devíamos. Façamos mais além. Façamos mais além. Muita paz ao coração de todos nós e que Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Então, querido Rui, que bom tê-lo aqui conosco, né? De você estar... Gente, o Rui, eu quero até falar uma coisa aqui para vocês. Esse trabalhador aqui, o Rui, porque é assim que eu classifico você, viu, Rui? Um trabalhador da seara espírita. E o Rui, a gente está sempre pronto a nos atender. A gente recorre ao Rui, o Rui não tem uma negativa, o Rui não tem, sabe, não tem tempo ruim com o Rui. E isso nos dá muita alegria. Rui, e você nos trouxe uma excelente reflexão. Nós estamos aqui meio calados, assim, eu mesmo estou aqui pensando, que eu acho que a gente fica um pouco envergonhado, sabe? Porque, sem dúvida, talvez, né, Rui, a gente nunca tenha tido tanto conhecimento em outras encarnações como estamos tendo agora, né? Não tem dúvida, Paulo, eu sempre digo isso. Eu estava ontem fazendo um estudo aqui no Centro Espírita aqui da região, e nós fazíamos um estudo sobre o Código Penal da Vida Futura. E eu dizia a eles justamente isso que você está falando.
talvez nenhum de nós aqui hoje tivemos a oportunidade de conhecer esses ensinamentos. Talvez seja a nossa primeira reencarnação, não é? Com os conhecimentos espíritas. Talvez o conhecimento do Evangelho nós já tínhamos, mas não com essa clareza e essa lucidez que a doutrina espírita nos traz, de acordo com tudo isso que nós falamos aqui. Somente a doutrina espírita, não é? Nos traz com tanta lucidez a mensagem do Cristo. E por isso nos assusta, né, Paulo? Nos assusta. Assusta, porque é assim, temos que fazer um pouco mais, né? Temos que fazer algo mais. E você hoje nos ajudou a refletir para que a gente possa transformar esse conhecimento em algo mais, viu, Rui? Muito obrigado. Paulo, tem uma fala do Espírito Emmanuel, eu não vou lembrar em qual obra, que ele nos adverte dizendo o seguinte, que se nós fizermos somente a obrigação, nós fizemos só a obrigação, que contará para nós a partirmos do que fizemos acima da nossa obrigação. Nós, como espíritas, nós temos a obrigação de sermos essas pessoas fraternas, amorosas, de termos a aplicabilidade desse conhecimento tão claro que nos traz a doutrina espírita. Agora, é o próprio título da palestra. Nós temos que fazer além. Não só a obrigação, não só o dever, um pouco além de tudo isso. Minha querida Leni, como é que está, minha princesa? Estou bem, e você? Graças a Deus. Eu estava aqui, à medida que você falava, eu me lembrava que outro dia, nós fizemos também esse estudo lá na Fé e Amor, e falamos até do ponto de interrogação, né? O que fazer de especial? Essa interrogação, ela tem que martelar na nossa cabeça. Para a gente descobrir, para a gente investigar, para a gente analisar o que é que estamos fazendo além daquilo que já nos foi dado. Como diz você e o Paulo, e Emmanuel, né? Porque Emmanuel veio esclarecer sobre isso, ele tem a leitura no Fonte Viva, são tantos suportes que nós temos, são tantos recursos, não é? São tanto amparo que a gente tem, que a gente tem que sair do nosso campo, da nossa seara particular e individualista para fazer alguma coisa especial, né? Não tem dúvida. Leni, você faz uma colocação muito oportuna, muito importante também, justamente nesse sentido, sabe? Nós não podemos nos acomodar, sabe? E é uma preocupação, e eu vou dizer de algo particular, é uma preocupação muito grande minha com acomodação. Eu achar que está tudo bom, já sei de tudo. Não está, não. Porque a lei de progresso é incessante. É aquela história, enquanto mais sei que não sei, né? Vamos dizer assim, quanto mais você estuda, mais você sabe o tanto que você tem que estudar para o aprendizado, né? E nós estamos falando só no aprendizado, depois é a vivência. É a vivência disso, não é? Então, a acomodação, a ociosidade não nos é permitido nesse momento. Voltando àquilo que nós falávamos com Paulo, esse momento nosso reencarnatório é uma bênção, né? Nós seguramente, com esforço que a gente sabe que todos nós fazemos, né? Nós lutamos conosco, né? Igual como diz o apóstolo Paulo, a batalha é com ele mesmo, e a nossa também é com nós mesmos, não é? Eu acho que, seguramente, nós vamos com um pouco mais de clareza no nosso retorno espiritual. Ainda com muito problema, mas com muito mais clareza desse evangelho, essa compreensão desse evangelho, né?